Livro dos Espíritos. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então nós vamos ficar sonolentos durante alguns momentos. Mas não devemos esquecer que não estaremos sozinhos. Provavelmente médicos estarão conosco. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Da elevação e do conhecimento, hein? E do conhecimento. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. Quer dizer, vou despertar, desencarnei. Pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Não me apeguei tanto à matéria, às coisas materiais. Já estou sabendo que eu sou um ser imortal. E quando chegar o momento do meu desenlace, eu continuarei vivendo. Simplesmente me desprenderei desse veículo físico. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E essa impressão da matéria nos suicidas é um termômetro, é um tormento. No suicida é um tormento. Se você vem com a energia vital de 60 anos e aos 40 você dá um tiro na cabeça, durante 20 anos você fica sentindo, percebendo o projetil entrar no cérebro. Se você se atira numa fogueira, tu fica 20 anos sentindo o corpo te queimar, o fogo te queimar. Se você se atira de um precipício, você fica 20 anos sentindo o seu corpo se despedaçar. É isso que o suicida quer? De vez em quando me procuram, Paulo César, filho está com um adolescente aí que está pensando em se suicidar. Você pode ajudar? Posso. Traz ele aqui no Frei Luiz. Aí levo numa sala chamada Meimei, uma educadora que foi aqui de Minas. O nome da sala, Sala Meimei. E ali atendemos as crianças especiais. Crianças e adultos especiais ficam sentados numa mesa, cantam, voluntários tocando violão, tocando piano. É um ambiente fantástico. Aí eu levo o adolescente que está pensando em se suicidar naquela sala. E ele fica extasiado com tanta bondade, com tanta caridade, com tanta alegria. E aí eu pergunto, você sabe que essas crianças aí estão assim? Não. Você quer saber o que elas fizeram na vida passada? Sim, se suicidaram. Se suicidaram. Aí ele toma aquele choque, depois eu encaminho ele para uma sala onde pessoas treinadas a conversar com essas pessoas que estão pensando em suicidar-se adequadamente. Ô Paulo César, escuta aqui, a criança especial está no mundo dela. Por que a família tem que sofrer? Dois motivos principais. Primeiro, essa criança pode ter sido parente, filho, irmão, em vidas passadas dessa mesma família. E eles voluntariamente podem ter se oferecido para reencarnar e ajudar a ele karmar o que tem que karmar, com o suicídio que cometeu. Mas tem uma outra razão. Por que esse espírito de encarnação passada se suicidou? Eu estava numa academia de ginástica. Simples, mas tinha tudo. Lá no Rio de Janeiro. Aí compraram a casa do lado. Fizeram um prédio de 3 andares com todo o luxo que você possa imaginar. Envidraçado, ar-condicionado. Sabe quem montaram nesse prédio de 3 andares? Ao lado da academia de ginástica simples, mas com tudo onde eu me exercitava? Uma academia de ginástica. O que aconteceu com aquela onde eu estava? Faliu. E o dono tentou se suicidar. Se eu tivesse recursos para comprar uma casa, construir um prédio de 3 andares, eu ia construir uma academia de ginástica ao lado daquela? Se esse suicídio tivesse sido bem sucedido, se essa tentativa fosse bem sucedida, quem seriam os culpados? Aí você volta como pai, como mãe, para ajudar a se restabelecer aquele suicida que você levou ao suicídio. Só o Espiritismo explica uma situação dessa? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha que pergunta importante, hein? Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Você não precisa ser espírita. Basta que você seja bom, que você tenha cuidado com aquilo que você faz. Volto a repetir o que eu falei de manhã. A conduta é mais importante do que a crença.
aqui estão as evidências de que nós continuamos vivos. Não vou perder muito tempo, porque eu tenho um avião para pegar para ir para o Rio. Mas temos lá embaixo os fenômenos físicos, experiências quase mortes, terapias de vidas passadas, fenômenos psíquicos, e vai por aí afora, ou mediúnicos, se preferirem. E temos a continuidade. Dá para me ajudar aí? Fui demais. Continuidade, muito bem. Continuo a existir. Vou e volto. Posso reencarnar na Terra, mas de acordo com a evolução do meu espírito, posso encarnar em outros planetas. Na casa do Pai existem muitas moradas, então existem vida em todo o universo. Vamos ver o que a ciência está dizendo em relação à vida em outros planetas. Tanto a ciência acredita que existe a vida, que já está dividindo essas civilizações que elas sabem que existem em 4 tipos, 1, 2, 3 e 4, escala de Kardashev e Galantai. Paulo César, o que é uma civilização universal do tipo 1? Aquela que sabe utilizar toda a energia do planeta de forma inteligente. No nosso caso, vulcões, ventos, marés, terremotos e vai por aí afora. Nós, então, estamos no nível 0. Paulo César, o que é uma civilização do tipo 2? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima. No nosso caso, o Sol. Quem está dizendo isso é a ciência, hein? O que quer dizer uma civilização do tipo 3? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas de uma galáxia. No nosso caso, a Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. E o que é uma civilização do tipo 4, Paulo César? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia escura que a nossa ciência não sabe o que é e que permeia todo o universo. Se o pensamento é energia, e os nossos amigos do lado de lá estão dizendo que nós estamos rodeados por formas de pensamentos, quer dizer, aquilo que nós pensamos criam imagens em torno de nós. Essas civilizações do tipo 2, 3, 4, não perceberão isso? Essas civilizações do tipo 2, 3, 4, mesmo do 1, não saberão da existência do espírito, das energias mediúnicas? Todos esses filmes aí, guerra entre mundos, guerra nas estrelas, isso tudo é ficção. Quanto mais evoluída for uma civilização, mais próxima dos conhecimentos de Deus ela terá. Então ela vai atacar um outro planeta e vai destruir toda aquela civilização? Isso acontece no cinema. Quanto mais evoluídas essas civilizações, mais bondosas serão. E aí tem uma coisa chamada paradoxo de Fermi, um cientista italiano. Poxa, peraí, se tem civilizações ultra evoluídas, por que não entra em comunicação conosco? Aí o paradoxo de Fermi. E ainda bloqueia os nossos sinais de rádio, hein? 2 respostas. Primeiro, a resposta material. Nos consideram famílias de gorilas. Alguém vai ensinar alguma forma matemática ou de geometria a gorila? Quantas bananas você vai precisar? Isso é o que os cientistas dizem. Mas existe uma resposta espiritualista. Estão aguardando que nós melhoremos moralmente para de nós se aproximarem. O que aconteceria se uma nave de uma civilização ultra evoluída aterrissasse agora na Coreia do Norte, na Rússia, na China, na Síria e vai por aí afora? Então, estão esperando que nós melhoremos, depois vão se aproximar de nós. E a história não para por aí. Civilizações do tipo 2 dominam toda a energia própria do seu planeta e toda a energia de sua estrela mais próxima. No caso da Terra, o Sol. Uma astrônoma amadora, percebeu uma estrela que diminuía a sua luminescência de forma regular. Diminuía a luminescência e aumentava. Diminuía e aumentava. Diminuía e aumentava. E começou a estudar esse negócio. O nome dessa astrônoma era Tab, o sobrenome dela. Aí deram em homenagem a ela o nome de Estrela Tab. Vamos sentar os astrônomos e vamos saber o que está acontecendo. Olha, deve ser um planeta que está girando em volta dessa estrela, e quando esse planeta passa entre nós e a estrela, a luminescência cai.
Pode ser um cometa, pode ser um asteroide. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, mas, se fosse um planeta ou algum outro corpo celeste, a diminuição da luminosidade da estrela seria de 2%. Mas a diminuição da luminescência era de 22%. Então vamos sentar e estudar essa história toda. Conclusão: deve haver alguma estrutura inteligentemente montada por algumas civilizações desta, girando em torno dessa estrela. Caso essa estrutura exista, é uma das possibilidades fortes perante os nossos cientistas, essa estrutura em torno da estrela tem um diâmetro maior do que o planeta Júpiter. Vejam o que nos aguarda. É para essas civilizações que nós estamos avançando. Essas civilizações não saberão da existência dos outros planos espirituais, não saberão dos processos kármicos. Se o pensamento é energia, quais serão as minhas formas, pensamentos em torno de mim, se eu estiver pensando em preencher a minha roupa com bombas e explodir um avião, em destruir um prédio, em se utilizar de um cargo público e desviar fortunas em meu benefício? Não poderei habitar tais civilizações. Vejam como está absolutamente de acordo com tudo que o Espiritismo está nos mostrando. Para onde que eu vou? Ultrapassando o fenômeno natural da morte do corpo físico ou desencarnação do espírito, onde é que eu vou ingressar? Universos paralelos. Daí o nome do meu livro, que será, se Deus quiser, né? Eu acho que Ele quer, em 2019. Planos espirituais ou universos paralelos. Esse é o nosso futuro. E eles chegam agora já a aceitar a existência de civilizações do tipo 5 e 6. Segure-se na cadeira para não cair. Civilizações do tipo 5. A ciência está dizendo que eles sabem como utilizar de forma inteligente as energias dos universos paralelos ao nosso. O ectoplasma entra nessa? E ainda chegam ao assinte de admitir a existência de civilizações do tipo 6. Sabe o que é uma civilização do tipo 6? Aquelas que sabem como construir um universo inteiro. O nosso universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos, até o tal Big Bang. Eles estão dizendo que antes desses 13 bilhões e 700 milhões de anos, já existiam civilizações inteligentes e que o nosso universo não pode ser obra do acaso. Há muitas moradas na casa do meu Pai, moradas físicas e moradas espirituais. O Evangelho não é um ritual, nem uma crença para quem vive numa cidade, e sim, é o código moral das galáxias. Em qualquer outro planeta que nós venhamos a habitar no futuro, nós seguiremos as práticas evangélicas. Então Kardec ampliou as fronteiras além do mundo e nos apresentou uma religião cósmica, universal. Conclusão: somos um depósito infinito de informações que iremos acumulando ao longo da eternidade. Isso é o que nos aguarda. Eu deixo a figura de Frei Luís, mais uma vez, agradecendo a oportunidade maravilhosa de eu estar aqui com os senhores. Que Deus abençoe a todos que aqui estão, os seus guias e protetores espirituais, as suas famílias e os seus ambientes de trabalho. Muito obrigado.